Bom dia, irmãos, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de Teologia. Hoje estudaremos métodos e recursos de ensino. Continuação. Método de trabalho em grupo. Esse método consiste, basicamente, em distribuir temas de estudo iguais ou diferentes a grupos fixos ou variados, compostos de 3 a 5 alunos. Para o trabalho, desta forma, ser bem-sucedido. Para o trabalho desta forma ser bem-sucedido, é fundamental que haja uma ligação orgânica entre a fase de preparação, a organização dos conteúdos, o planejamento, e a comunicação dos seus resultados para a turma. Entre as várias formas de organização de grupos, destacamos as seguintes. Primeira, debate orientado. Debate orientado consiste em indicar alguns alunos para discutir um tema polêmico perante a turma. Consiste em perguntas seguidas de argumentação e análise. Ao professor compete orientar o debate, não permitindo que os debatedores saiam do tema e que um aluno fale mais tempo do que é necessário. Se não houver habilidade na condução do debate, ele terminará em desorganização e confusão. Philips 66. Philips 66. Para detectar de forma rápida o nível de conhecimento de uma classe sobre um determinado tema, o professor organiza 6 grupos de 6 alunos que discutirão a questão em poucos minutos para apresentarem suas conclusões. Pode ser organizado também em 5 grupos de 5 alunos ou ainda em duplas de alunos. Então, esse é o sistema Philips 66. Esse é o método, no caso. Método 66, então, para detectar de forma rápida o nível de conhecimento de uma classe sobre um determinado tema, o professor organiza 6 grupos de 6 alunos que discutirão a questão em poucos minutos para apresentarem suas conclusões. Pode ser organizado também em grupos de 5 ou ainda em duplas de alunos. Sim, tá. Depois, deixa eu ver aqui, outro método de ensino, outro método, tempestade mental. Tempestade mental. Este método é utilizado na forma que, ao ser dado um tema, os alunos dizem o que lhes vem à mente. As ideias são anotadas no quadro. E, finalmente, são selecionadas as que são relevantes para o prosseguimento da aula. Então, este é o método tempestade mental. Agora diz assim: grupo de verbalização, grupo de observação. Então, são vários métodos, métodos de trabalho em grupo.
A gente leu debate orientado, que é um método. O Philip 66, outro método. Agora lemos há pouco tempestade mental. E agora tem outro método, grupo de verbalização, grupo de observação. Vamos lá. Neste método, parte da classe forma um ciclo central para discutir um tema, enquanto os demais formam um círculo em volta para observar. Deve observar se os conceitos empregados na discussão são corretos e os colegas estão lidando bem com a matéria, se estão todos participando e etc. Outro método, o seminário. Seminário. Um aluno ou um grupo de alunos prepara um tema para apresentá-lo à classe, pondo-se posteriormente em discussão a todos. Então, este é o método seminário. Agora, outro método, narração. Narração consiste na constatação de histórias. A Bíblia é um livro rico em histórias. O Senhor Jesus usou abundantemente este método em forma de parábolas. A história é para as crianças o que o sermão é para os adultos. Embora para estes também seja importante a escritura narrativa. Agora tem mais um método aqui. Método de perguntas e respostas. Perguntas e respostas é conhecido como método socrático, por ter sido usado frequentemente por Sócrates. Possui algumas vantagens, tais como aproximar o professor e o aluno, ajudar a avaliar o conhecimento do aluno, despertar o interesse, bem como estimular e orientar o pensamento. Fazer boas perguntas é uma arte. Observe algumas sugestões práticas na formulação de perguntas. Então, sugestões práticas na formulação de perguntas. Quais são elas? Primeira, a pergunta deve ser clara. Então, a pergunta deve ser clara. A pergunta deve ser clara para que não haja dúvidas na mente do aluno sobre o seu sentido. Segunda, a pergunta deve provocar raciocínio. Se a resposta for muito óbvia e fácil, o aluno não se manterá interessado. Evite perguntas que possam ser respondidas apenas com sim ou não. Outra, a pergunta deve ser coerente. Deve em conexão com outras perguntas, formar uma ideia única. O professor deve também salientar aos alunos a diferença entre perguntar e especular. Outra agora, a pergunta deve revelar ao professor o que se passa na mente do aluno. Perguntas bem formuladas dão ao professor condições de descobrir conceitos errôneos que muitas vezes o aluno possui e, deste modo, dar-lhe o ensinamento correto. Maravilha!
A pergunta deve ser preparada com antecipação, preferencialmente no início da aula. Resumo das leis do aprendizado. Resumo das leis do aprendizado. Tordick classificou os princípios da assimilação e da retenção do ensino por parte do aluno em 3 divisões principais. Primeira, lei da disposição. Professor aberto à aprendizagem e o aluno aberto ao ensino. Então tem que ter a lei da disposição, que é para poder a pessoa poder ensinar, né? A pessoa tem que estar disposta a aprender. Mede-se no interesse e na atenção do aluno para receber e executar o ensino. Só poderá haver aprendizado se houver motivação e desejo da parte do aluno. O aluno só presta atenção quando está interessado pelo assunto. Sem atenção concentrada, não haverá aprendizagem. Se todo o aluno estivesse disposto a aprender, estudar seria fácil. Sabemos que não poderá haver ensino eficaz sem a participação ativa do aluno. O grande desafio do professor é despertar o interesse do aluno e prender a sua atenção. Muito bem, agora tem aqui, lei do exercício ou hábito, lei do uso e desuso. Muito bem, diz assim: um ato que foi praticado fica mais fácil quando repetido. A repetição ajuda a gravar. Um atleta, ao iniciar sua atividade física, sentirá seus músculos doloridos. Porém, com o exercício, ele passa a ter maior resistência. Da mesma forma, o aluno que lê sua Bíblia com regularidade e é assíduo na escola bíblica dominical tem sua vida fortalecida pela repetição e consolidará um hábito salutar. Depois tem aqui, lei do efeito. Lei do efeito. O aluno aprende facilmente aquilo que aprecia e o que satisfaz e o que o satisfaz. Veja bem que interessante, O aluno aprende facilmente aquilo que aprecia e o que o satisfaz. E deixa de praticar o que não lhe interessa. Muito bem. Depois diz conclusão. Conclusão. Professor, ensino com amor. Então, o professor deve ensinar com amor. O aluno, aprendizagem com carinho.
e o aluno deve aprender com carinho. O ensino que realmente causa impacto não é o que passa de intelecto para intelecto, mas de coração para coração. Quanto mais o aluno confia em nós, mais conseguiremos comunicar a mensagem. Viu que maravilha, que importante isso aqui? O ensino que realmente causa impacto não é o que passa de intelecto para intelecto, mas de coração para coração. Quanto mais o aluno confia em nós, mais conseguiremos comunicar a mensagem. Glória a Deus. Depois diz assim, ó, uma vez perdida a confiança, dificilmente a reconquistaremos. Quando o aluno sente que é amado, dispõe-se a fazer o que o outro quer. Os melhores professores não são necessariamente aqueles que se acham à frente de tudo, que possuem uma grande inteligência, mas são aqueles que possuem um grande coração. Ao ensinarem, fazem-no com todo o seu ser e atingem o ser daqueles que o ouvem. Glória a Deus. É preciso falar de coração para coração. É preciso amar os alunos. É preciso ter um interesse pessoal e genuíno por cada aluno. É preciso que eles percebam e sintam este amor. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe com esse amor, com essa sensibilidade, para nos dedicarmos bastante àquelas pessoas a quem ensinamos o Evangelho de Deus, porque o Evangelho de Deus salva vidas. Glória a Deus. Muito bem, terminamos a leitura. Agora vamos aos exercícios de fixação. Ó, marque a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1 diz assim: lei da disposição. Lei da disposição, vamos colocar o número 1, que corresponde à letra C. Então, lei da disposição diz assim: mede-se no interesse e na atenção do aluno. Segundo, lei do exercício e do hábito. Corresponde à alternativa B. Então, quem está com o livro, marque aí. Lei do exercício e do hábito é um ato que, praticado, fica mais fácil quando repetido. Maravilha. Número 3. Lei do efeito. Lei do efeito corresponde à alternativa A. Então, lei do efeito é: o aluno aprende facilmente aquilo que aprecia. Viu? O aluno aprende facilmente aquilo que aprecia. Então, número 4, agora, seminário. Seminário corresponde à letra D. Seminário é: um aluno ou um grupo de alunos prepara um tema para apresentá-lo à classe e discuti-lo. Muito bem. Agora, a segunda parte dos exercícios é: sublinhe a resposta correta. Começa a primeira assim, ó: poderá ou não poderá haver ensino eficaz sem a participação ativa
do aluno. Então, a resposta correta é não poderá. Então, não poderá haver ensino eficaz sem a participação ativa do aluno. Segunda questão. A motivação ou repetição ajuda a gravar. Então, aqui, o que ajuda a gravar é a motivação. Parece que é a repetição, né? Mas não. É a motivação. Quanto mais motivado tiver o aluno pelo ensino, mais ele vai gravar o conteúdo. Questão 3. O método pergunta e resposta era muito utilizado por Sócrates ou Lutero? Então, o correto é que Sócrates. Então, sublinhe o nome Sócrates. Na questão 4, o método de ensino que apresenta um tema e abre espaço para que os alunos digam o que lhes vem à mente chama-se de tempestade mental ou Phillips 66? Então, o correto é que é tempestade mental. Então, na questão 4, sublinho a palavra tempestade mental. Questão 5. Sem atenção concentrada, não poderá ou poderá haver aprendizado. Eu vou repetir. Sem atenção concentrada, não poderá ou poderá haver aprendizado. Então, o correto aqui é sublinhe não poderá. Então, precisa haver uma concentração, uma atenção para poder assimilar o conhecimento que o professor está passando. Questão 6. No método GV-GOV, GV e GO, diz aqui, a turma é dividida em dois grupos, de dois ou três grupos, sendo que um observa enquanto o outro discute. Discute ou pesquisa sobre um tema proposto. Olha, essa questão eu achei difícil, hein? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou ler ela corretamente, tá? Aí quem está com o livro, sublinhe. Ó, no método GV/GO, a turma é dividida em dois ou três grupos. Vamos botar dois grupos, tá? Aqui você sublinha o número, o 2. A primeira sublinha o 2. Dois grupos. Sendo que um observa enquanto o outro discute. Você sublinha a palavra discute. Sobre um tema proposto. Muito bem. Terminamos a aula de hoje. Glória a Deus. Esta é a última aula da lição 2. Terça-feira tem prova. Vamos estudar bastante para a gente tirar o máximo proveito desse curso de teologia. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro.